Amém? Vamos ler esses versículos, Hebreus 10, 35 a 39. Amém. Senhor Jesus, amém. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia! Vamos orar e ler o versículo 35 e 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Amém. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Eu coloquei lá no grupo uma chamada sobre essa reunião e falei que estamos vivendo tempo de turbulências, incertezas, e alguns irmãos ficaram preocupados. Será que já tem turbulência de novo? Não, irmãos. É no mundo a turbulência. Sendo que essa turbulência do mundo, ela não pode nos influenciar. Pelo contrário, ao ver a turbulência do mundo, isso tem que nos levar mais para junto do Senhor. Tem que nos levar a buscar mais o Senhor e a sua palavra. Porque o barulho do mundo, a turbulência do mundo, as muitas coisas que têm acontecido, e cada dia que passa vai se intensificando mais, essas coisas são sinais de que o Senhor ele está voltando, né? De que nós estamos próximo da volta do Senhor. Por isso pode descansar, a gente não vai falar de coisa polêmica hoje não, tá? Ó Senhor Jesus. Em meio a tudo isso, irmãos, que hoje nós vemos no mundo, e não só no mundo, né, nas pessoas que não creram no Senhor, mas até no meio cristão. Então acontece muitas coisas, e essas coisas muitas vezes trazem alguns questionamentos dentro de nós. E eu gostei muito desses louvores que nós cantamos hoje. Todos eles nos levou para nos apegar mais ao Senhor, né? Amar mais o Senhor, adorar o Senhor, confiar no Senhor, ter o Senhor como a nossa esperança. Porque, irmãos, não é em religião, não é em conceitos, não é em maneiras de fazer as coisas que deve estar a nossa confiança, mas a nossa confiança deve estar no Senhor. Essa é a nossa única e verdadeira esperança, né? Ó Senhor Jesus,
E nesse mundo agitado que nós vivemos, nós precisamos crer e confiar que nós estamos no barco, e aqueles que estão no barco, esses estão seguros, porque o Senhor está no barco. Aqueles que estão com o Senhor, esses estão seguros. E o que nós precisamos fazer é, no nosso viver diário, no nosso dia a dia, não perder o Senhor de vista, né? Acho que foi o último hino, o penúltimo hino que nós cantamos, que fala na questão de não perder o primeiro amor, né? Não se afastar do primeiro amor. Então, irmãos, o que vai nos manter buscando o Senhor é o nosso amor por Ele. Muitas vezes, nem só as coisas que nós sabemos dos fatos, as coisas que o Senhor fez por nós, às vezes nem essas coisas são suficientes para nos sustentar na nossa busca pelo Senhor. Nós precisamos buscar, amar mais ao Senhor. Nos apegar mais ao Senhor, porque é por amá-lo que nós vamos segui-lo. É por amá-lo que nós vamos adorá-lo. É por amá-lo que nós vamos buscar a sua presença. Ó Senhor Jesus. Então eu queria ler alguns versículos. É um assunto assim que todos os irmãos, né, têm conhecimento, mas eu só queria ler algumas coisas para que a gente receba um choque de realidade do que aconteceu conosco, né? Quem nós somos de fato, o que aconteceu conosco e o que nos difere, que diferença há entre nós e aqueles que ainda estão no mundo, vivendo para o mundo, indiferentes a Deus, indiferentes à vontade de Deus, indiferentes à obra redentora que o Senhor realizou por nós. E Colossenses capítulo 1 diz que nós fomos libertados do reino das trevas, do império das trevas, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, irmãos, nós já paramos para pensar o que seria de nós, o que seria do nosso futuro. O nosso futuro, não daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, mas o nosso futuro na eternidade. O que seria do nosso futuro se não tivesse a intervenção do Senhor na nossa história? Quando esse versículo diz, Ele nos libertou do império das trevas, Colossenses 1, 23, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso nos leva a entender que eu e você pertencíamos ao reino das trevas. E o reino das trevas tem como rei Satanás, o príncipe deste mundo. Era sob o domínio de Satanás que nós vivíamos. O que nós fazíamos, a nossa vida, era para o agrado dele. Porque era o reino dele que nós pertencíamos. Ele era o nosso rei. Nós estávamos no império das trevas. Mas aqui diz que nós fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Então, irmãos, você sabe o que é isso que aconteceu? Nós fomos mudados de reino. Nós fomos mudados
de destino. O nosso destino foi mudado. Você sabe qual era o meu e o seu destino? Era viver a eternidade inteira com Satanás, com o diabo e os seus anjos, e mais os homens que serão lançados no lago de fogo juntamente com eles. Esse era o nosso destino. Mas, um dia, o Senhor nos libertou desse império de trevas, que o fim dele é o lago de fogo. O Senhor nos libertou disso, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, irmãos, hoje nós pertencemos ao reino de Deus. Nós pertencemos a Deus. O nosso rei é o Senhor. Então, você pode proclamar, você pode cantar, o Senhor é o meu rei. Porque é ao reino dele que nós pertencemos. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 2 diz, ele nos deu vida. Versículo 1 diz, ele nos deu vida ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, entre os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, no início desse capítulo, o apóstolo Paulo, ele fala para os Efésios, ele vos deu vida quando vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Ou seja, quando vocês pertenciam ao reino das trevas. Quando vocês estavam debaixo do domínio das trevas, ele diz, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí, irmãos, esse mas Deus aqui, isso daqui tem que soar como um brado de libertação. Quando nós lemos esse mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. Nos deu vida. Ó Senhor Jesus. O João capítulo 3, quando fala ali do diálogo de Jesus com Nicodemos, e Jesus fala para Nicodemos que ele precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. Eu quero só mostrar esses versículos para que a gente compreenda qual foi o momento que essa transferência de reino aconteceu. João 3:3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, irmãos, para pertencer ao reino de Deus, precisa nascer da água
e do Espírito. E como é que acontece esse nascimento da água e do Espírito? Aí o versículo 14 diz: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Então, esse novo nascimento, essa mudança de reino, aconteceu conosco, quando nós cremos no Senhor. O que ele diz aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê tenha, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. A vida eterna é a vida do reino de Deus. Então, quando foi que ocorreu essa transferência que fala em Colossenses? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aconteceu no dia em que nós cremos. No dia em que eu criei, no dia em que você creu, nós fomos transferidos, irmãos, no momento em que nós cremos, nós fomos transferidos de reino. Nós fomos transferidos para o reino de Deus. E agora, nós pertencemos ao reino de Deus. Irmãos, todos os homens, eles nascem debaixo desse império de trevas, nesse reino das trevas, e para que ele tenha parte no reino de Deus, ele precisa crer, nascer de novo, para entrar no reino de Deus, para pertencer ao reino de Deus. Irmãos, qual a diferença sua, minha, daqueles que não creram no Senhor? É que os que não creram no Senhor, eles ainda não receberam essa transferência de reino. Eles ainda pertencem a esse reino de trevas. Isso não foi escolha deles. Todos nasceram debaixo desse reino de trevas. Mas o Senhor Jesus morreu para mudar essa história da humanidade e para mudar a história de todo aquele que crê. Por isso que ele fala nesse versículo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra perecer aqui, irmãos, nessa passagem, essa palavra perecer diz respeito a ser lançado para dentro do lago de fogo e viver toda a eternidade nas trevas com Satanás e os seus anjos e os seus seguidores. Por isso, irmãos, o que foi que aconteceu conosco no dia em que nós cremos? Nós mudamos de reino. Agora nós pertencemos a Deus. E qual o nosso sentimento de gratidão, de amor pelo Senhor, por essa obra grandiosa que Ele realizou por nós. Para isso acontecer, Ele precisou ir à cruz. Ele precisou morrer por nós. Ele precisou dar a sua vida por nós. Irmãos, era normal que todas as manhãs, ao abrir os olhos, a gente dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque eu pertenço a Ti. Obrigado porque Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai, Tu és o meu Rei. Eu pertenço ao Teu reino. Senhor, eu quero andar contigo. Irmãos, é
absolutamente normal que essa fosse a nossa experiência todos os dias. Esse coração grato por aquilo que o Senhor, Ele fez por cada um de nós. Ó Senhor Jesus, o nosso destino foi mudado. Nosso destino antes era as trevas, viver eternamente nas trevas, não somente como hoje se vive no mundo, né? Parece que é bom viver nas trevas hoje, né? Parece que é bom, entre aspas, né? Mas viver nas trevas, na eternidade, ali diz que é tormento eterno. Serão atormentados de dia e de noite. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse sentimento deve também levar-nos a pregar o evangelho para outras pessoas, né? Daqui a pouco vamos falar um pouco disso. Ó Senhor Jesus. Eu queria ler uns versículos, né, para mostrar para a gente marcar isso, né, na Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Eu vou só ler rapidamente para a gente ganhar tempo. Esse versículo, a partir do versículo 11, ele fala do destino da humanidade sem Deus. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quando nós cremos no Senhor, o nosso nome é inscrito no livro da vida. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso daqui vai ser o final, né, o desfecho final da humanidade. Agora o versículo, Apocalipse 21. 21, versículo 18. Perdão, 21, versículo 1 a 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor
herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Só até aqui. Eu lhe serei Deus, e esse me será filho. Esse vencedor aqui, irmãos, se refere a todos os cristãos. A todos os cristãos, isso aqui será na Nova Jerusalém. Esses vencedores aqui os vencedores com relação ao império de trevas, aqueles que não irão ser lançados nas trevas, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então, vencedor aqui se refere àqueles que creram, está contado entre esses vencedores. Mas isso aqui é na Nova Jerusalém, tá? Antes desse evento aqui, da Nova Jerusalém, onde a Nova Jerusalém se manifestará e o Senhor julgará o restante da humanidade, o restante dos homens, antes disso, acontecerá um período de 1000 anos. A Bíblia chama de reino milenar, ou milênio, né? Verá um período de 1000 anos. E esse período de 1000 anos será de desfrute para uns e disciplina para outros. Estou falando com relação aos cristãos. Para ser vencedor e durante esses 1000 anos estar no gozo com o Senhor, desfrutando com o Senhor no reino milenar, isso depende, irmãos, da escolha que nós fazemos hoje. Então, o que nós precisamos entender, que crer no Senhor é para entrar no reino de Deus, para estar com Ele no reino eterno, na Nova Jerusalém. Mas hoje, viver com o Senhor e viver para o Senhor é para desfrutarmos o reino milenar desfrutar o reino durante 1000 anos, né? Que é o reino milenar. E esse desfrute no reino será para vencedores. E esses vencedores são os vencedores entre os cristãos. Durante o reino milenar, vai ter cristãos desfrutando, reinando com o Senhor, e vai ter cristãos sendo disciplinados pelo Senhor. Irmãos, são 1000 anos. São 1000 anos. Por isso que hoje, nós devemos, é importante escolhermos viver para o Senhor. Ser conduzido pelo Senhor. Em Mateus 7, versículo 21, diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem é que vai entrar no reino dos céus? O que faz a vontade do Pai que está nos céus. Irmãos, uma coisa é o reino de Deus, que é o reino eterno. Outra coisa é o reino dos céus, que está dentro do reino de Deus. É um período de 1000 anos o reino dos céus é um período de 1000 anos dentro do reino de Deus, que é eterno. E esse reino dos céus está desfrutando durante esse milênio. Isso, irmãos, é galardão, é recompensa para vencedores. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Apocalipse 20, de 1 a 10.
é só para a gente ver aqui esse conceito dessa questão de 1000 anos, certo? Há muitas coisas, há muitas falácias, há muitas interpretações sobre essa questão do milênio, se vai ter um período em que os cristãos vencedores vão estar a desfrutar com o Senhor, ou se todos estarão juntos, ou se o reino milenar e a Nova Jerusalém é a mesma coisa. Vamos só ver aqui que esse conceito de milênio, só que em poucos versículos, é citado pelo menos aqui, eu acho que 4 ou 5 vezes. Então, para a gente ver o que vai acontecer nesse período desse milênio, certo? Capítulo 20, versículo 1 a 10. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Acho que está claro aqui, né? Dragão, a gente já sabe quem é. A antiga serpente, o diabo, Satanás, então a gente já sabe. É ele mesmo, Satanás, certo? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, ele está falando aqui de quem? De vencedores, né? E reinaram durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quem são esses restantes dos mortos aqui? São os incrédulos que morreram e continuam mortos, porque aqui nesse momento, o assunto não é esse, eu estou só citando isso aqui, mas nessa ocasião aqui, os incrédulos vivos, eles já foram julgados, mas os incrédulos mortos, eles continuam dormindo, né? O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E reinarão com eles os 1000 anos. Então, irmãos, haverá um reino de 1000 anos. E esse reino de 1000 anos é para vencedores. E durante esses 1000 anos, esses vencedores estarão reinando com o Senhor. Mas tem os cristãos que não foram vencedores. E eles estarão passando por disciplina. E aí, no final desses 1000 anos, tanto os vencedores como esses que estão em disciplina, esses juntos estarão na manifestação da Nova Jerusalém, que é o reino eterno. E aqui,
na manifestação da Nova Jerusalém, o Senhor já tem resolvido tudo, já tem feito esse julgamento final, que é o que nós já lemos a partir do versículo 11, né? Sobre o juízo final. Aí olha o que fala o versículo 7. Vamos soltar Satanás agora, né? Por pouco tempo, né? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então Satanás ele será solto depois dos 1000 anos, por pouco tempo, e depois o Senhor ele vai novamente dar conta dele. E vamos ler aqui, vamos ver até o final, né? Versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, Satanás aqui será dado conta dele aqui, e é depois daqui, irmãos, que será estabelecido a Nova Jerusalém. Então, eu li esses versículos para a gente ver essa questão desse conceito de reino. Haverá, irmãos, esse reino. E por que que a Bíblia, em várias passagens da Bíblia, nós vemos, né, principalmente nas epístolas do apóstolo Paulo, as palavras de encorajamento, de advertência, para que vivamos para Deus, para que vivamos de acordo com a vontade de Deus. E em algumas passagens, ele fala dessa questão de vencedores, até fala dele mesmo como vencedor, né? Nós não vamos entrar nesses versículos, né? Mas só para a gente ver que isso acontecerá, irmãos. Nós que já cremos no Senhor, nós temos garantia que estaremos na Nova Jerusalém, mas não temos garantia que estaremos no reino milenar, desfrutando no reino milenar. Por quê? Porque isso é escolha nossa hoje. Hoje nós escolhemos se queremos viver para ser esses vencedores durante o reino milenar ou não. Isso é escolha que nós fazemos. Olha o que fala 1 Tessalonicenses capítulo 2. Versículo 11. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então Paulo diz, nós os exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Aqui ele não diz Deus que vos chamou, mas ele diz Deus que vos chama. Um dia nós recebemos um chamado do Senhor para pertencer a Ele. Nós atendemos esse chamado, nós cremos no Senhor, nós confessamos o Senhor e nós pertencemos ao Senhor.
Mas para o reino, o Senhor nos chama todos os dias. Todos os dias nós temos esse chamado do Senhor. Aqui diz que Ele nos chama para o seu reino e glória. Ó Senhor Jesus. Irmãos, como eu já falei, isso é escolha nossa. Às vezes eu dou uma olhada aqui para o local. Tem dias que tem menos irmãos, tem dia que tem mais irmãos. E nós sentimos o que fazer para a gente poder mexer no entendimento dos irmãos de que nós necessitamos disso. Mas eu leio a minha Bíblia em casa, todo dia eu leio, eu oro. Temos que fazer isso mesmo, irmão. Temos que ler a palavra, desfrutar da palavra, orar, buscar a presença do Senhor. Mas isso é o que eu e você precisamos fazer individualmente. Temos que fazer isso, precisamos fazer. Mas nós não somos individualistas. O Deus não nos chamou para vivermos separados, cada qual vivendo a sua vida. Deus não nos chamou e disse assim: fique no seu lugar, leia a sua Bíblia, fale comigo todo dia e está tudo certo. Não. Ele nos chamou para vivermos em rebanho. Ele nos chamou para vivermos em família. E é esse viver em família que vai levar-nos a nos prepararmos para estarmos reinando com o Senhor durante o milênio. Irmãos, para você ser um vencedor, é importante estarmos juntos. É importante a nossa convivência, cuidando uns dos outros, muitas vezes sendo espinho uns dos outros. Para quê? Para aprendermos a perdoar, para aprendermos a conviver, para aprendermos a sofrer uns pelos outros. E isso vai forjar em nós esse vencedor. Um vencedor, ele está em curso. Um vencedor, ele passou por alguma competição, ou foi lhe dado alguma missão, e ao cumprir essa missão, ele será considerado um vencedor. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa experiência, e ele falou da sua experiência. Ele disse: quanto a isso eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele disse: eu ainda não obtive a perfeição, mas eu continuo correndo, esquecendo o que ficou para trás, e avançando para as coisas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmão, você tem esse conceito de que você está numa corrida? Essa é a nossa realidade, nós estamos numa corrida. E se estamos numa corrida, nós precisamos correr. Paulo, no capítulo 4 de Efésios, Paulo, ele lembra aos Efésios de que eles, um dia, eles estavam sem nada, eles estavam perdidos, eles não tinham Deus, eles não tinham esperança,
Vamos ler 4:11, Efésios 4:11. E Paulo, ele vem lembrá-los de qual era a condição deles, o que o Senhor fez com eles e para que o Senhor mudou a condição deles. Quatro 11. Senhor Jesus, amém. Perdão, 4 não, é outro, capítulo 2. Capítulo 2, 4 depois. 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação, que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo o novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque, por ele, ambos, temos acesso ao Pai em o Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce, para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados, para a habitação de Deus no Espírito. Então Paulo está lembrando os Efésios, vocês não tinham Deus, não tinham esperança, vocês estavam perdidos. Mas o Senhor mudou a história de vocês. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ele diz, para que isso? Aí ele fala que ele nos tornou um só corpo, depois, concidadão dos santos, família de Deus, para quê? Versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que eu falei há pouco, irmãos. Nós fomos salvos. Não foi para vivermos separados, isolados. Nós fomos salvos para ter uma vida de corpo, para ter uma vida de família, cuidando uns dos outros. E ele fala, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E o versículo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Dá para construir um prédio, você deixando um material numa rua, outra parte do material noutra rua. Difícil, né? Se não juntar o material, não tem construção. Nós somos membros do corpo de Cristo. O Senhor quer nos edificar. E para nos edificarmos, nós precisamos de relacionamento. Nós precisamos de comunhão. Precisamos de convivência. Nós precisamos, irmãos, de comunhão uns com os outros para sermos edificados. Vamos ver o capítulo 4 aqui rapidamente. Versículo 11.
E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Os irmãos entenderam aqui? Que esses homens dons versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, todos os santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, nós todos precisamos de quê? De aperfeiçoamento. E somos aperfeiçoados convivendo. Aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ou seja, fomos chamados para servir. Desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Irmão, nós estamos na igreja, que é o corpo de Cristo, que é a família de Deus, e que aqui em Quixadá, aqui nesse local, da igreja tem esse grupo de irmãos que se reúne aqui, que somos nós. E esses irmãos, eles precisam serem edificados. E para sermos edificados, nós precisamos de quê? De aperfeiçoamento, de comunhão, de servir, porque o Senhor, Ele quer fazer, sabe o quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. O Senhor quer levar todos nós ao crescimento espiritual. O Senhor quer nos levar à maturidade espiritual. E para que essa maturidade espiritual ocorra, vivermos isolados não é suficiente. Nós precisamos estarmos juntos, precisamos de comunhão. Irmãos, e as reuniões, elas são esses momentos que nós precisamos para quê? Para sermos aperfeiçoados no que se diz respeito à palavra. Além disso, para que juntos, como um coletivo, nós louvemos, exaltemos o Senhor, encorajemo-nos mutuamente, fortalecendo uns aos outros. Você não se sente mais suprido quando você vem para a reunião? Ou você fica mais forte quando fica em casa, não vem para a reunião? Quando fica em casa, você fica mais forte ou mais fraco? Então, irmãos, onde é o lugar de crente? O lugar de crente é na reunião. O nosso lugar é nas reuniões. E nós temos os nossos dias de reunião. Irmãos, vamos reunir. Isso é algo precioso que o Senhor deu para nós. Podermos reunir. Tem lugar, irmãos. Tem lugar, em alguns países, em que Satanás tem um domínio tão forte, que os cristãos, eles não têm liberdade para reunir. Eles não têm liberdade nem para dizer que são cristãos. Eles não podem proclamar o nome de Jesus. Se eles proclamarem o nome de Jesus, eles serão mortos. Eu e você podemos falar na rua, falar aqui, qualquer lugar, que nós somos do Senhor. Podemos invocar o Senhor em qualquer lugar. Vamos aproveitar isso. Temos grande chance, irmãos, de ser esses vencedores, por termos essas oportunidades. Mas se nós desprezarmos isso, nós vamos perder a oportunidade. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. E eu queria ler também Romanos 12, para mostrar aqui a necessidade
de sermos transformados. Romanos 12, versículo 1. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis ou não vos moldei a este século, a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para quê? Para sermos renovados na nossa mente. Para quê? Para sermos transformados na nossa alma. Não é? É assim que falei o final do versículo? Renovação, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ó Senhor Jesus. Irmãos, estarmos juntos são momentos muito bons para sermos renovados. Renovados, para sermos supridos, fortalecidos. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, ali diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O amor se esfriará de quase todos. Como está a temperatura do seu amor, do meu amor? Esfriou, está esfriando, está em processo. Em que processo está essa temperatura? Está aumentando ou está diminuindo? Irmãos, isso aqui é um fato, vai acontecer. Agora não é obrigado a se cumprir comigo e com você, não. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ó Senhor Jesus, como está a temperatura do nosso amor pelo Senhor? Nossa comunhão com o Senhor, nossas orações, a nossa busca pelo Senhor diariamente. Como está a temperatura do nosso amor pela palavra, a leitura da palavra, o desfrute da palavra, a busca pela palavra, a temperatura do nosso amor pelas reuniões. Quantas vezes você ficou em dúvida se vinha para a reunião ou ficava em casa? Às vezes sem motivo nenhum para ficar em casa, só por questão mesmo, não estou com vontade. Essa falta de vontade de vir para a reunião, quem colocou dentro de você? Foi o Senhor? Ou foi aquele que quer a nossa desgraça? Quem colocou a falta de vontade? Foi o Senhor? Não, irmãos. O Senhor nos encoraja. O Senhor disse: vem. Por isso, irmãos, quando você estiver em dúvida se vem ou não para a reunião, faça o seguinte: venha para a reunião. Tenha certeza que aquele que é o seu rei, que é o seu Senhor, ele quer você aqui, junto com os irmãos. Por isso, irmãos, amar as reuniões. Precisamos amar as reuniões. Eu ouvi outro dia um testemunho de uma irmã que, no passado, ela disse que teve dias que precisou fugir. Marido trancou a porta, botou a chave no bolso e foi dormir. Quero ver se você vai para a reunião. Aí ela combinou lá com os meninos: eu vou para a reunião. Saiu pela porta dos fundos, pulou, acho que a cerca lá do quintal, veio para a reunião, desfrutou, voltou para casa, entrou pelo mesmo lugar
E no outro dia ele disse, não falei que você não ia para a reunião? Só que ela veio para a reunião. Quantas vezes você teve que pular uma cerca, teve que fugir para vir para a reunião? Sabe o que é isso, irmãos? É amor pelas reuniões. Ó Senhor Jesus. E essa irmã, dando o testemunho dela, e ela falou, ainda hoje, eu amo as reuniões. Então, o amor dela pelas reuniões não esfriou. O amor dela pelas reuniões continua quente. Então, irmão, nosso amor precisa estar aquecidos. Ó Senhor Jesus. Amor pelo serviço na igreja. Amor pelos irmãos, pelo cuidado dos irmãos. Amor o privilégio de ofertar para o Senhor. Amor pela pregação do Evangelho. Amor pelas pessoas que estão indo nesse caminho que vai desembocar nas trevas, no império das trevas. Nosso amor precisa ser aquecido. Irmãos, se você fica isolado das reuniões, a tendência é esse amor esfriar. Se você percebe que o amor está esfriando, reaja. Não deixe piorar. Reaja. Ó Senhor Jesus, precisamos amar ao Senhor, amar as reuniões, amar aquilo que o Senhor ama. Irmãos, isso é a vida da igreja. Amar ao Senhor, amar a sua palavra, amar as reuniões, amar servir ao Senhor, amar os irmãos, amar ofertar com alegria, amar pregar o Evangelho. Isso é a vida da igreja. A vida da igreja não é um monte de regra para se cumprir. A vida da igreja são esses privilégios que nós temos de viver, de conviver uns com os outros, suprindo-nos mutuamente. Atos capítulo 2, se nós lermos Atos 2, como viviam os convertidos, ali vai mostrar exatamente isso. Esse era o viver deles. Orar, desfrutar nas reuniões, servir, se dar uns pelos outros, se dar pelos irmãos, ofertar, pregar o Evangelho. Isso era o viver deles. Senhor Jesus. Vamos ler Hebreus 12. Eu já estou terminando aqui. Tem gente doida para ir para casa. Hebreus 12, versículo 1 a 3. Senhor Jesus, amém. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Quando vier aquele sentimento de desânimo, não estou com vontade de ir para a reunião hoje. Aquela falta de desejo, de vontade de estar com os irmãos.
Irmãos, lembre, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Considerar. O primeiro hino que nós cantamos, eu acho que foi o primeiro. Senhor, ao te considerar, teu ser queremos adorar. Amém. Tão precioso para nós, tão rico, amável, singular. Ó Senhor Jesus. Amém. Depois Hebreus 10 para a gente terminar. Hebreus 10, 19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. 24, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, para nos encorajarmos. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando verdes que o dia se aproxima. Bom, geralmente, quem para de reunir, não é aquele que vem para a reunião todo dia, toda reunião, está aqui presente, de repente, sumiu de uma vez, não veio mais. A não ser que aconteceu um desastre, né? Alguma coisa que cortou de uma vez. Mas, geralmente falta uma, falta outra, falta duas, aí vai se acostumando, e aí você já passa a não sentir mais falta desse ambiente, de estar com os irmãos, e aí, vou ficar em casa mesmo. E aí sumiu. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando verdes que o dia se aproxima. Ou seja, fazer admoestações é encorajar-nos, incentivar-nos uns aos outros. Louvado seja o Senhor. Último versículo. Versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entre tantos, da fé para a conservação da alma. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Irmãos, temos necessidade de perseverança. Precisamos perseverar. Perseverar nas coisas positivas, nas coisas que diz respeito à vida da igreja, para que nesse ambiente sejamos edificados, transformados, e na vinda do Senhor nós possamos ser aqueles que estarão com Ele no reino milenar, reinando com o Senhor. Irmãos, essa tem que ser a esperança de todos nós. E tem que ser também a nossa busca. E essa busca precisa ser diária. Comunhão com o Senhor,
palavra, reunião, comunhão com os irmãos, servindo na igreja, irmãos, isso nos mantém juntos e isso vai levar-nos a sermos edificados, aperfeiçoados e edificados. Louvado seja o Senhor. Não perdoe, eu passei do tempo. Mas eu queria concluir isso, não ia precisar de mais uma reunião para poder terminar, né? Amém. Louvado seja o Senhor.